Boa noite, irmãos. Eu costumo dizer que sempre é bom quando estamos juntos neste lugar. Este lugar já completa 80 anos de organização com fim único, propósito de ao nosso Deus adorar somente a Ele, cultuar e louvar. Por isso aqui estamos mais uma vez neste domingo para juntos, conforme já fizemos, cantar louvores ao nosso Deus, lermos porções da sua palavra, orarmos. E cada parte do culto é importante, não existe uma parte mais importante. Às vezes eu ouço alguém dizer que o momento da mensagem, da explanação da palavra de Deus é mais importante. Não, irmãos. O conjunto todo daquilo que é preparado para cultuar o nosso Deus é importante e cada parte é importante. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias e, se possível, também a mídia projetar lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, os versículos 29 a 53. Evangelho de Lucas, no capítulo 12, do versículo 49 ao versículo 53. Esse é um texto, irmãos, que nem sempre é usado para a pregação da palavra de Deus, mas é um texto muito importante e nele nós temos mensagens também importantes para a nossa vida, para sermos edificados com as palavras do nosso Senhor, Salvador e Mestre Jesus Cristo. Ele diz assim: vim lançar fogo sobre a terra, e que mais quero se ele já está aceso? Ao batismo com o qual serei batizado, e como me angustio até que ele aconteça. Pensais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas sim divisão. Pois daqui em diante 5 pessoas estarão divididas numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha, e filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. O tema para esse texto eu escolhi o fogo que divide e purifica. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela é viva e eficaz. Pode sim purificar a nossa vida quando decidimos receber Jesus como nosso único, eterno e suficiente Salvador. E nesse instante da nossa decisão, o Espírito Santo passa a fazer morada em nossa vida e processa, Senhor Deus, a purificação do nosso ser, visando a santificação para cada vez mais, doravante, agradarmos ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Vivemos, irmãos, num tempo quando, infelizmente, muitas pessoas buscam uma fé confortável, uma fé que não incomoda, uma fé que não exige esforço, disciplina, compromisso, trabalho. Mas quando nós lemos esse
49 e 53, vemos que Jesus está nos confrontando com uma realidade diferente da que eu acabei expondo, dizendo que, infelizmente, muitas pessoas, nesse tempo que nós vivemos, buscam uma fé confortável, uma fé que não incomoda, não exige esforço, disciplina, compromisso, trabalho. E nas palavras de Jesus, fica claro para uma leitura, quando fazemos atenção, de que Ele não veio apenas para consolar, mas para confrontar. A missão que Jesus trouxe do Pai, que é exatamente as boas novas de salvação, o Evangelho, é uma missão ardente, exigente e muitas vezes divisível. Jesus é o primeiro missionário do Evangelho, as boas novas de salvação. Boas novas de salvação para o pecador que, arrependido nele crer e o aceitar como seu único, eterno e suficiente Salvador. E pelas palavras de Jesus, nesse texto que lemos de Lucas 12, 49 a 53, entendo que, primeiro, o Evangelho é fogo que purifica. E aí eu quero pensar junto com os irmãos e quem está acompanhando pela internet, se o Evangelho não está purificando a sua vida, como o fogo purifica o ouro, algo está errado. E não é com o Evangelho, é com você. A purificação do ouro, metal precioso de grande valor, por meio do fogo, se dá retirando as impurezas presas nele. Assim também, por analogia e sentido figurado, o Evangelho como fogo purifica a vida das pessoas, retirando as impurezas do pecado na vida delas. Isso se dá pelo processo de crescimento e maturidade cristã, frente aos desafios que o cristão enfrenta com fé, leitura da Bíblia, a palavra de Deus, oração e comunhão com Deus no seu dia a dia, visando que a santificação, o crescimento na experiência nova de vida, desde o dia que nasceu do Espírito Santo, quando aceitou Jesus como Salvador. Jesus diz claramente no versículo 49: vim para lançar fogo sobre a terra, e que mais eu quero se ele já está aceso? Com estas palavras, entendo que Jesus está dizendo que o Evangelho, as boas novas de salvação, foram anunciadas primeiramente por ele, isto é, foram acesas. O Evangelho foi aceso e as boas novas de salvação também foram acesas. Primeiramente então por ele, em seguida pelos seus discípulos, e hoje a sua igreja continua acendendo na vida de milhares de pessoas mundo afora o Evangelho, fogo que espiritualmente purifica. Por isso Jesus dizer que o Evangelho está aceso. O fogo do Evangelho está aceso. Ele diz que mais quero se ele já está aceso. Jesus usa a imagem do fogo como símbolo de juízo, purificação e presença divina.
esse fogo, ou o fogo do Evangelho, não queima só por queimar, sentido figurado, para destruir, transformar em cinzas, mas espiritualmente processa uma ação que purifica, transforma e revela a essência, o que é verdadeiro na vida das pessoas que recebem a Jesus Cristo e o seu Evangelho. Jesus deseja que esse fogo do Evangelho já esteja aceso em você, purificando a sua vida. Ou seja, que o Evangelho do Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja acendendo na vida do meu irmão, da minha irmã, para que também aconteça que, por meio de você, por meio de nós, por meio da igreja, acenda também na vida de muitas outras pessoas. Há uma urgência na ação, há uma urgência na missão e poder do Evangelho, porque o tempo é curto. Significa dizer que o nosso tempo de vida nesta vida é curto. E Jesus disse que Ele está vindo, breve vem, cedo vem. Jesus está vindo, e a cada dia que passamos, estamos mais próximos do dia quando Jesus virá para julgar as nações e levar a sua igreja. Por isso, o tempo é curto, e a sua decisão de permitir que o Evangelho processe em sua vida a justiça de Deus e leve você, meu irmão, minha irmã, a viver pela fé, é inadiável, da maneira que você acenda o Evangelho de Jesus Cristo na vida de outras pessoas, para que elas, assim como você, sejam purificadas. Jesus trouxe do Pai esse fogo, o Evangelho, as boas novas. E quem já recebeu Jesus como Salvador, tem na sua vida esse fogo aceso, purificando sempre a sua vida. E Jesus quer que nós continuemos espalhando esse Evangelho, espalhando esse fogo, para que ele acenda também na vida de outras pessoas. Eu entendo que o Evangelho não é neutro. Ou você é crente em Jesus e se posiciona como discípulo dele, ou você não é convertido. Não há como ficar neutro numa relação ou num relacionamento com o Senhor da nossa vida. Não há como ficarmos numa relação neutra com o Evangelho, as boas novas de salvação. E por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Isso está claro para nós aos Romanos capítulo 1, nos versículos 16 e 17 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. É o poder, então, esse Evangelho que queima o pecado, purifica o coração e revela as reais intenções do coração das pessoas. E uma pergunta que deixo para cada um, que fiz a mim mesmo: você tem deixado esse fogo agir em sua vida, ou tem apagado com indiferença? Sem leitura da Bíblia, sem vida de oração, sem compromisso com Cristo e sua igreja. Se você não está vivendo assim, você está apagando esse fogo do Evangelho na sua vida. Nestes dois versículos da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele está dizendo literalmente para os cristãos romanos que não tem ele, o apóstolo Paulo, vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Isto é, Paulo não tinha vergonha de estar comprometido com Cristo, não tinha vergonha de estar
igreja de Cristo. Não tinha vergonha de seguir e observar os ensinamentos do seu Senhor e Mestre Jesus Cristo no dia a dia. Paulo entendia que o Evangelho é sim o poder de Deus para salvar do pecado as pessoas que creem em Jesus, tanto judeus quanto gregos, ou seja, mesmo as pessoas que não faziam parte de Israel escolhidos, outros povos não judeus, o Evangelho também foi trazido por Jesus para acender a vida delas, dessas pessoas, e purificá-las. Nós temos nesse versículo, no versículo 17 de Romanos capítulo 1, a expressão de fé em fé. Significa um processo contínuo de crescimento e santidade, de viver a salvação dia a dia. Por isso Paulo afirma, dizendo, como está escrito, o justo viverá pela fé, no finalzinho do versículo 17. Esta então é uma citação do profeta Abacuque, que Paulo usa para reforçar que o crescimento, a maturidade cristã e a santidade da nova vida é alcançada pela fé. E eu entendo também que o fogo purifica, que está sempre diante do Evangelho, fazendo todos nós discípulos dele. E aí vamos pensar um pouco sobre discipulado. O discipulado envolve compromisso. A vida do discípulo de Jesus cumpre a seguinte disciplina: relacionamentos interpessoais, devocional diária, crescimento espiritual, testemunho e evangelização. Quando eu dou testemunho para outros sobre quem é Jesus, eu faço evangelização. Quando eu faço evangelização, eu dou testemunho de quem é Jesus para as outras pessoas. E aí Jesus vem e diz no versículo 50 de Lucas 12: há um batismo com o qual serei batizado, e com me anuncio até que ele aconteça. O batismo ao qual Jesus fala é a cruz. Ele está falando aqui do sofrimento que ele enfrentaria por amor a todos nós seres humanos. Jesus sentiu angústia sabendo que passaria por esse sofrimento. E a sua angústia não foi por falta de fé, mas por saber e sentir o peso do sacrifício que se aproximava. E ele deveria cumprir, porque ele veio ao mundo para esse fim, esse propósito de Deus. Na cruz, ser sacrificado, nela morrer em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. O discipulado verdadeiro passa pela cruz. Não há glória sem entrega, e não há vitória sem. Ou seja, a vida cristã exige do cristão compromisso com a palavra, compromisso com o Salvador e Senhor Jesus Cristo, compromisso com a igreja dele. A vida cristã não é confortável. O cristão estará sempre sendo desafiado a viver pela fé, ser disciplinado e seguir os passos do Mestre Jesus. E isso significa esforço e quase sempre ser desafiado a negar
a fé em Jesus, que optar pelo não compromisso com Ele. O cristão e verdadeiro discípulo do Mestre Jesus vive pela fé. Ele está comprometido com Jesus, observa os seus ensinamentos e não nega a sua fé. Muitos já até foram mortos por não negarem a fé em Jesus. Seguir Jesus não é apenas receber bênçãos, mas também é carregar a cruz. Viver comprometido com o Mestre, com a sua palavra, com os seus ensinamentos, fazer o que Ele nos incumbiu fazer, levar o fogo do Evangelho para acendê-lo na vida de outras pessoas. E aí fica uma pergunta também, um desafio para cada um. Você está disposto a enfrentar a angústia do compromisso por amor a Jesus e continuar a segui-lo, custe o que custar? Em terceiro lugar, a fé em Jesus Cristo pode provocar divisões. Do versículo 1 ao versículo 53 tem a mensagem de Jesus: pensais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas sim divisão. É claro que Jesus não está promovendo conflito e divisão gratuitamente, separando pessoas. Jesus está sim revelando que a sua mensagem exige um posicionamento das pessoas, ou seja, o compromisso delas com Ele. A verdade do Evangelho pode confrontar valores familiares, confrontar valores culturais, confrontar valores pessoais, quando esses valores divergem dos valores espirituais do Evangelho. Então, aquilo que contraria os valores que eu recebi pelo Evangelho, que em mim como fogo purifica a minha vida, quando contrariar esses valores que recebi desde o dia do novo nascimento, então sim, eu preciso me afastar disso. Daí então a divisão. Até os laços familiares às vezes podem ser abalados quando alguém decide seguir Jesus com fidelidade. Eu conheço algumas experiências e vou compartilhar uma jovem boliviana foi a programação evangélica à noite, no sábado, pela primeira vez. E ele chegando naquele lugar, após uma exposição da palavra de Deus, foi dada a oportunidade que aquelas pessoas que entenderam a mensagem do Evangelho fizessem uma decisão, recebendo Jesus como Salvador. Essa jovem fez. E alegre voltou para sua casa depois, e chegando lá, compartilhou com seu pai e com sua mãe. Sabe o que ela ouviu? Filho, você pode sair, a porta ainda está aberta, nós não queremos você mais aqui. Ela escutou. Ela preferiu ficar com Jesus, porque o fogo do Evangelho entrou na vida dela e começou o processo de purificação da vida dela. É nesse sentido que Jesus está dizendo: pensais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas sim divisão. Você então está preparado para enfrentar a oposição que eu causo na sua
Está disposto a ser mal compreendido por permanecer firme na sua fé em Jesus Cristo, até por quem você ama. Jesus veio com fogo, Jesus veio com cruz, Jesus veio com espada. A missão de Jesus é radical. O seu chamado requer urgência em aceitar. Não há espaço para neutralidade. Ou somos purificados e transformados por esse fogo, o Evangelho de Jesus Cristo, ou resistimos a Ele. Ou somos disciplinados seguindo o Mestre Jesus com seus fiéis discípulos, ou negamos com a nossa indiferença ou falta de compromisso com Ele e com a igreja dele. Por que compromisso com a igreja? Quando Jesus instituiu a igreja, Ele não fez exatamente com o propósito que todos os seus seguidores estivessem sempre juntos, em comunhão fraternal e juntos em comunhão com Ele, fazendo o quê? Além de adorar, cultuar a Deus Pai, dar continuidade à missão que Ele trouxe do Pai à terra, para que esse Evangelho chegue até muitos outros, além de nós que já o aceitamos como Salvador e Senhor na nossa vida. Ou nós nos posicionamos, assumindo sermos os servos de Cristo, ou nos perdemos indecisos. O desafio para terminar é: hoje Jesus chama você para reacender o fogo da fé na sua vida, abraçar a cruz do compromisso e permanecer firme, seguindo com os passos firmes da fé, confiança, obediência e fidelidade. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de possíveis divisões, que a sua vida, que a nossa vida, a nós que já seguimos a Jesus, em nós o fogo já está aceso que Jesus acendeu do Evangelho. Que a nossa vida seja marcada sempre pela coragem de seguir Jesus Cristo, que às vezes divide, para unir com a verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. O fogo que divide e purifica é o Evangelho de Jesus Cristo. Que Ele mantenha-se aceso na nossa vida e que nós também vamos acendê-lo na vida de outros, com o nosso testemunho, com o compartilhar a nossa fé, dizendo para as pessoas quem Jesus é, para nós e para elas também. O problema não é nem saber quem Jesus é, mas em saber quem Ele é, aceitá-lo e recebê-lo como Senhor e Salvador pessoal. Porque Jesus é o Salvador. E Jesus nos liberta com o seu poder purificador do sangue vertido na cruz para todo aquele que Ele é. Que Deus nos abençoe e que você, se preciso for, ainda nessa noite antes de dormir,
faça uma avaliação da sua vida e procure ver se realmente esse Evangelho está como deve estar, aceso na sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra, que é viva e eficaz. Obrigado pela oportunidade, ó Deus, de podermos livremente abrirmos o livro sagrado, nele lermos, ó Deus, e tirarmos para nós lições e mensagens que nos edificam, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado por mais um dia que o Senhor acrescenta à nossa vida pessoal. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos sempre e sempre testemunhas fiéis, discípulos, seguidores de Jesus Cristo, para que os outros vejam em nós refletida a luz dele. Obrigado, Senhor, porque Jesus é assim a luz do mundo, o nosso Salvador. Em nome dele oramos. Amém, Senhor.